Paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando no final desse trimestre. Esse trimestre maravilhoso que nós estudamos nessa lição, bons e maus exemplos. E nós aprendemos com alguns desses personagens. O personagem da nossa aula de hoje é muito conhecido. Você já conhece essa história, então nós vamos relembrar um pouquinho dela. O tema da nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Chegamos hoje na nossa penúltima aula desse trimestre. Esse trimestre muito bom que nós tivemos. Vimos alguns exemplos bons de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer a diferença aonde moravam ou até mesmo na posição que tinham. E por outro lado, pessoas que são citadas na Bíblia por não dar um ótimo exemplo de vida e as ações que elas tiveram levaram a um fim que nós não desejamos a ninguém. Durante algumas aulas, você viu que tudo nas nossas vidas fazem parte das nossas escolhas. As escolhas que fazemos e nós precisamos estar atentos para que essas escolhas não influenciem na nossa caminhada com Deus. Na aula de hoje, nós vamos falar de um personagem que teve uma oportunidade única de caminhar ao lado de Jesus e teve seu coração corrompido. Isso fez com que ele tivesse um fim desastroso. E já no início dessa aula, eu quero ler a síntese da nossa lição, que ela vai afirmar assim: Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. Judas caminhou com Jesus, acompanhou muitos milagres, mas não permitiu que Jesus mudasse o seu jeito de ser e a sua vida. O texto do dia vai dizer bem assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas, capítulo 6 e o versículo 26. Já no começo da aula, eu peço para que você permaneça com a Bíblia aberta e acompanhe alguns textos juntamente comigo. E o primeiro texto que eu quero que você acompanhe comigo, você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 6 e o versículo de número 12 em diante, que vai dizer bem assim: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu um nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aqui nós vemos no início da caminhada, não só de Judas, mas de todos os 12 discípulos chamados por Jesus. E uma curiosidade, a definição do nome Iscariotes tem dois pensamentos. O primeiro é que ele fazia parte de um lugar chamado Queriote, que ficava na parte sul da Judéia. A outra possibilidade era que Judas fazia parte de um grupo de homens que portavam adagas e eram conhecidas como sicários. Mas a primeira opção é a mais razoável, porque não há relatos na história em que Judas era uma pessoa violenta. O fato interessante é que a escolha de Judas feita por Jesus não foi de uma hora para outra. No versículo que nós lemos, mostra que isso aconteceu após Jesus passar a noite em oração. Ele caminhou com Jesus, ouviu os seus ensinamentos, acredito que se alegrou por ter sido escolhido para aquela obra, mas, mesmo assim, o seu nome seria lembrado como Judas Iscariotes, o
traidor. Judas teve a opção de seguir, caminhar com Jesus, mas deixou isso tudo de lado por desejos pessoais. Para ele, naquele momento, era melhor satisfazer a sua carne e os seus desejos do que ouvir e seguir a Cristo de coração. Com isso, nós vemos que ele jogou a melhor oportunidade que teve na sua vida. A oportunidade não somente de mudar de vida, mas como de andar com o dono da vida. E no meio dos 12, a função que Judas tinha era de muita importância. João nos fala que ele era o responsável pelas questões financeiras do grupo, de pessoas que andavam com Jesus. Ou seja, ele guardava e cuidava das doações que eram recebidas, das ofertas que eram entregues. Tudo isso era a responsabilidade de Judas. E foi o dinheiro que corrompeu o coração de Judas. Foi pelo dinheiro que Judas entregou Jesus aos sacerdotes. E nessa atitude, nós vemos que o dinheiro tem um poder de mudar os pensamentos e até as atitudes das pessoas. Todas as vezes que nós tocamos nesse assunto relacionado ao dinheiro, causa algum tipo de desconforto nas pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas das vezes nós não sabemos a situação que o nosso amigo está passando. Dinheiro traz alegrias de comprar algo novo, mudar os móveis da nossa casa, trocar de carro, enfim, inúmeras coisas. Mas no caso de Judas e muitas pessoas hoje em dia, o dinheiro e a vontade de obter mais e mais acaba ultrapassando tudo o que é certo. Hoje, pelo dinheiro, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo desfeitos, amizades acabam, a relação entre pais e filhos fica distante, porque hoje o que move a nossa sociedade é o dinheiro. E digo mais, que em muitas igrejas, as pessoas que possuem mais posse têm um privilégio maior. E o meu alerta nessa aula é que nós possamos olhar sempre para aquele que nos entrega a alegria verdadeira. Quem sabe você já passou por uma situação em que você foi menosprezado por não ter condições de realizar algo. Mas fique com o coração em paz. Talvez aqui na terra você não tenha condições. Mas Jesus está vindo e lá no céu você vai caminhar em ruas de ouro. Terá uma casa, um lar e o mais importante é que todas as dores e sofrimentos já não vão mais existir. Que a nossa esperança sempre estejam firmadas naquele que pode mudar, as nossas vidas. Mas vamos lá. Judas, ele era responsável pelas finanças, mas o amor ao dinheiro não era o suficiente para ele. Lá em João, no capítulo 12, e o versículo 4, do 4 ao 6, nós vamos encontrar no texto indícios que Judas roubava valores do ministério de Jesus. Então vemos que até o amor ao dinheiro deturpa até a mais nobre missão. Todos nós sabemos que toda obra, todo ministério precisa de recursos para se manter. Porque nós sabemos que isso gera gastos e é necessário realizar da melhor maneira possível, porque o nosso Deus merece o melhor. Mas o que precisamos deixar claro é que o dinheiro é um meio de chegar a várias realizações. Concorda comigo? Mas ele não é a finalidade da obra de Deus. Não foi uma nem duas vezes que eu ouvi pregações de pessoas exaltando e falando que Deus, que se você fazer isso e aquilo, Deus irá te recompensar e tal. E afirmam que Deus tem um banco no céu disposto a depositar valores para você, mas isso não é verdade. O evangelho que Cristo nos deixou, que Cristo nos ensinou, é um evangelho de renúncia e de mudança.
Não estou dizendo, não me entenda mal, não me interprete mal. Não estou dizendo que Deus não vai te dar o que você pede. Muito pelo contrário. Eu acredito num Deus que é provedor e que age em nosso favor. Mas também creio num Deus que nos ensina a organizar os nossos gastos e até na maneira como pagamos as nossas contas, o nome dele precisa ser glorificado. E quando a gente fala de Judas, o traidor, além do fato da Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus, não é mostrado outro motivo além da ganância dele. O que eu imagino é que Judas estava esperando que Jesus pegasse em armas e começasse uma batalha contra os romanos, que Jesus reunisse um exército e fosse batalhar contra aqueles que não aceitassem a sua pregação. Talvez todo o poder sobrenatural que Jesus tinha poderia ser usado para ações, para melhorar a vida deles, e assim eles poderiam viver com fartura, mas não. Você conhece a história e sabe que não era isso que Jesus foi enviado até nós. E sabendo disso, observando isso, os sacerdotes e doutores da lei procuravam alguém que pudesse entregar Jesus a eles. A maneira como Jesus ensinava com autoridade e como eles eram confrontados com isso, causava incômodo. A multidão que começava a seguir Jesus e os milagres que ele realizava, tudo isso incomodava eles. Judas, tentado pelo dinheiro e com o coração dominado por Satanás, foi a escolha certa para eles. Judas poderia facilmente ser comprado e era a pessoa ideal para quebrar as barreiras que impediam eles de ir até Jesus. E com isso eles conseguiram. O preço que Judas se vendeu a eles foi 30 moedas de prata. Lá no livro de Salmos, número 41 e o verso 9, é registrada uma traição de alguém próximo a Davi. E isso é aplicado da forma em que Judas entregou Jesus. A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. A profecia diz que o Messias seria traído, mas não indica que o traidor precisava tirar a sua vida. Judas foi dominado pelo amor ao dinheiro. E assim, deixou que esse desejo influenciasse em suas decisões. Quando ele resolve tirar a sua vida, ele deixa qualquer chance de mudança de vida de lado. Porque Deus estava disposto a mudar a sua vida, mesmo ele errando dessa maneira. Deus sempre nos dá uma chance, independente dos nossos erros. O que fazemos não nos deixa de sermos alcançados pelo amor de Deus. E falando em amor, a declaração de João no capítulo 3 e o verso 1 mostra que Jesus não faz acepção de pessoas, mesmo ele sendo Deus e sabendo que Judas o trairia. O que é interessante nessa história é que Jesus não mudou a forma de tratar Judas, mesmo sabendo que ele era o traidor. Jesus não distanciou ele dos demais. Isso mostra como o nosso Deus é um Deus de amor. O que podemos lembrar é que os outros discípulos não foram dar nenhum tipo de assistência quando Jesus estava sendo preso. E mesmo assim, após a sua morte e a sua ressurreição, foram trazidos para a comunhão. Até Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, foi restaurado. E lá no livro de Atos, nós encontramos que todos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Judas, ele teve a oportunidade de se arrepender.
na última ceia que Jesus iria ministrar, ele teve a oportunidade de se arrepender, e a forma que Jesus tratou Judas é um desafio que nós precisamos aprender. Imagina você tratar alguém com amor e carinho, mesmo sabendo que ele vai te trair. Isso é muito difícil. Você não concorda comigo? E Jesus, em um dos seus últimos atos antes da crucificação, ele lava os pés dos discípulos e ele não deixa o traidor de fora. E nos ensina um sinal de total humildade. Mas ele deixa claro, lá em João, capítulo 13, o versículo 10, e ele vai falar bem assim: agora vocês estão limpos, mas não todos. Judas, com o seu desejo pelo dinheiro, teve os seus pés limpos, mas a sua alma estava contaminada. O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos acontecia... esse ato acontecia quando o servo de menor importância lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. As estradas empoeiradas da Palestina deixavam os pés com um aspecto ruim, e os viajantes que chegavam na casa tinham seus pés lavados. E ter os pés lavados dava uma sensação de alívio da viagem e trazia limpeza para os pés. E o que mais me intriga é que o que mais me intriga é que Judas teve várias oportunidades de se arrepender, mas não. Somente após cear e ter os seus pés lavados por Jesus é que ele vai e consuma a traição. Ele entrega a Jesus. Não é fácil entender o que se passava na mente de Judas. Nem as dificuldades que ele passava, ou se ele sofreu antes de conhecer a Jesus. Mas mesmo caminhando com Jesus, ele não conseguiu entender que Jesus era o caminho, a verdade, a vida. Judas é um dos exemplos que nós precisamos conhecer e não repetir as suas atitudes. Dinheiro é bom? Claro que é. Se você não gosta de dinheiro, deposite na minha conta. Mas ele não é tudo. Viver uma vida de comunhão com Jesus ainda é a nossa melhor opção. Que, através desse exemplo, você conheça um Jesus humilde e disposto a te atender nas suas maiores necessidades. Muito obrigado por você estar aqui conosco e que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você.